Hoje nós vamos falar do direito de família e sucessão, mas nós vamos falar muito sobre regime de bens. Quando você vai casar, será que você tem que escolher comunhão parcial de bens? Talvez você possa ter outras opções que podem impactar na sua vida como pessoa, mas também a sua vida profissional. Trago para você a doutora Edna Marques aqui no nosso Business in Connections e ela vai falar muito sobre esses temas a partir de agora no nosso BCE. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Business and Connections de hoje. Sem dúvida nenhuma, nós vamos falar de direito. Eu adoro trazer advogados aqui, porque advogado precisa empreender, precisa fazer negócios, e quando nós falamos do direito de família, é algo que todas as pessoas têm que se atentar na vida pessoal e também empresarial. Então, você que está no meu canal do YouTube Sidney Botelho, já peço para você se inscrever. Se você está no Portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do Portal IG, também se inscreva para você receber as comunicações. E você no canal do YouTube do Podcast Business in Connection, se inscreva no canal, porque nós transmitimos para todas estas plataformas o conhecimento. E eu recebo hoje presidente da Comissão de Família e Sucessões da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Tatuapé, e também advogada especializada no direito de família e sucessões, doutora Edna Marques. Que honra recebê-la aqui para falar sobre o direito de família. Toda família tem direito ou não? Boa tarde, Cid. A honra é minha pelo convite. E vamos à sua pergunta. Toda família tem direitos. E deveres também, né? Deveres também, faz parte. E hoje, você, como uma especialista há mais de 20 anos no setor, quais são as maiores dificuldades de relações de famílias que aí você tem que atuar? Olha, o que eu percebo muito é quando você envolve as questões patrimoniais. Tá. As questões patrimoniais é o que eu vejo que, no término de uma relação, elas pegam muito, seja no divórcio ou seja na sucessão, quando as pessoas envolvidas naquilo não estão de comum acordo. E é muito interessante, né, você, quando eu assisto às suas palestras e você se expressando perante em público, você traz algo que as pessoas, quando vão se unir, oficialmente, tá? Não tô nem falando daqueles casais que simplesmente começam a namorar, daqui a pouco estão morando junto, vão lá simplesmente assinam um simples documento de união estável no cartório e nem definiram um regime, fizeram um contrato, mas nós vamos falar muito sobre isso. E você fala muito de regimes. E o mais comum é o parcial de bens, a comunhão parcial de bens. Explica qual que é a dificuldade de escolher este quando depois, no futuro, a pessoa começa a ter vários patrimônios. Na verdade, o regime da comunhão parcial de bens, tudo que você adquirir na constância do teu matrimônio ou da tua união estável vai ser compartilhado. Tá. Isso tanto numa questão de uma separação. Então, tudo que for adquirido na constância do casamento ou da união estável, a título oneroso, que não entre de forma gratuita, vai ser compartilhado entre as partes, que é o que a gente chama de meação. Tá. Então, tudo que você adquire depois da oficialização. Exato. Mas o que vem antes não tem nenhuma participação, mesmo que seja um namoro, um noivado. É zerado quando você casa? É isso, é zerado. Só que a gente tem uma diferença do casamento para a união estável. Tá. Porque o casamento, você sabe a data que ele se inicia. Tá. Você tem o termo, você tem uma certidão de casamento dizendo Sidney casou em tal dia. Já a união estável é um terreno mais obscuro. Porque você não inicia uma união estável e já vai lá imediatamente e faz um contrato particular, ou você se dirige a um cartório de notas e faz uma escritura de reconhecimento de união estável.
Então, na questão da união estável, a gente tem esse terreninho aí meio que fica meio nebuloso da questão do início dela. Mas a regra é tudo que for adquirido na constância do casamento, que é a partir daí que passa a vigorar o regime de casamento. Tá. E na união estável a gente tem esse terreninho aí meio Para ser descoberto. exatamente. Muito complicado, principalmente para os novos relacionamentos, que hoje existe um turnover nas relações, né? Você começa a namorar agora, amanhã já é outra pessoa, e às vezes você fica ali alguns meses, mas tem pessoas que já pedem vínculo. Como que funciona isso, doutora? Então, esse é o problema da união estável. Tá, Por isso que eu não sei se você já deve ter ouvido algumas falas sobre o contrato de namoro. tá. Porque as pessoas com receio de estar numa relação que ela considera como namoro e a outra em algum momento achar que não é, ela já vem fazendo esses contratos. A gente já tem muitos cartórios de notas que fazem escritura com esse teor. Mas o que que acontece? Se você tiver uma disputa judicial, você tem uma sutileza na união estável, que é a intenção de constituir família, que é o elemento subjetivo. O que aquelas pessoas queriam naquele relacionamento? É sutil. A prova. Não, e é muito interessante, né? Porque, olha só, eu conheço, né, que eu sou celebrante de casamentos, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu celebro casamentos. A pessoa vai lá, beijou na baladinha, tá, gente? Você beijou na baladinha, aí você se apaixona. Vou dar uma dica, seria o correto, doutora? Me explica aí. Ao invés de você ir pedir a pessoa em namoro ali, levar aliança, você já leva um contrato? É isso? É romântico isso nos dias atuais? Olha, a gente tem que olhar, eu particularmente, eu acho meio constrangedor. Mas dependendo do tempo que você está nesse relacionamento e a forma que você se apresenta para a sociedade, a forma que você vive esse relacionamento. Tem pessoas que começam a se envolver, não tem título, e quando você vê, o outro já está praticamente dentro da tua casa, ou vice-versa. Então, são esses detalhes que precisa ser observado quando você está se envolvendo com alguém. Porque hoje é difícil você falar assim, eu fui pedido em namoro. Não, tem muita gente que pede ainda, viu, doutora? Vou ser sincero para você que é uma das perguntas que eu faço quando eu entrevisto os casais lá para a celebração do casamento. Tem oficialização, sim. E a pessoa leva a aliancinha aliança prata. Mas isso normalmente se são nas segundas relações, né? Porque você já teve um relacionamento. Eu acho que no seu relacionamento. Você já teve tá um fazendo uma reclamação pública aqui, viu? Não pública, mas a gente nota isso muito em relações, vamos dizer, em famílias reconstituídas, né? Tá. Pessoas que estão em segundas, já partindo para uma segunda núpcias. Sim. Que já teve aquele primeiro casamento, dissolveu. Então, são maiores, são independentes financeiramente, se conhecem, e aí começa aquele frequentar as casas. E o que está acontecendo? É um namoro? Já gera um vínculo ali. Uma pergunta até, não tem a união estável, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você começa a namorar, naturalmente a pessoa, você falou que às vezes não tem a data oficial, mas a minha esposa fez eu colocar aqui a data do nosso casamento, né, na minha aliança. No namoro, eu lembro, quando... É que a minha esposa, eu acho que eu já dei a aliança de ouro para ela, de noivado. Eu não dei a de prata. Mas lá atrás, os meus 17 anos, eu dei uma e eu coloquei a data. Isso daqui já não é uma prova? Se tiver um pedido de reconhecimento de união estável... Não, sem documento. Eu só estou no verbal aqui, eu quero namorar com você, tá aqui a aliança com a data. Não, aí é um namoro, mas uma aliança de compromisso. Mas já está contando ali uma relação. E isso judicialmente já vale ou não? Então, aí, se chegar um pedido de reconhecimento de união estável, teoricamente seria o início de uma prova.
E o elemento subjetivo? Você tinha intenção de constituir família com essa pessoa ou era só uma aliança de compromisso de um pedido de namoro mesmo? Porque o Hum, elemento subjetivo na prova da união estável é algo sutil, mas muito importante. Por isso que é complicado quando as pessoas se apresentam como: esse é meu namorado, tá. esse é meu marido. Aí já tá oficializando Aí já. vai lá nas suas redes sociais, posta uma foto, meu marido, nossa viagem, comemorando 2 anos de relacionamento. Isso eu tô falando na união estável, né? Tá, Quando tiver um pedido de reconhecimento. Então, você tem essa questão da aliança que seria um início de prova. Mas a gente tem essa questão do elemento subjetivo. Porque na união estável você não precisa ter coabitação. tá. Tem é um outro detalhe. Mas tem gente que tem filhos, aí a pessoa tem uma conta do Spotify com o mesmo endereço, porque quando você vai fazer o cadastro no Spotify, ele só dá acesso para outra pessoa se ela morar no mesmo endereço. Então vai juntando tudo isso de prova. É muito Pix passado de uma conta para outra. Às vezes a pessoa pede um cartão adicional. Então tudo isso vai gerando provas e que você pode esbarrar lá no elemento subjetivo. Eu tinha tudo isso com você, mas eu não tinha intenção de constituir uma família contigo. Fez até financiamento do apartamento e não teve. Deixa eu falar dos patrocinadores, então eu não vou conseguir financiar nenhum apartamento também, meu Deus do céu. Gente, cara, como o direito de família, ele é complexo. Ah, é bom você guardar a esposa que você tem aí, viu? Se você já casou, se você não casar, você também pode me contratar. Deixa eu falar aqui dos patrocinadores. Falar da agência Soldigi, que da agência da CEO Bárbara Fiuza, que sem dúvida nenhuma cuida das marcas do grupo Sidney Botelho, fazendo todas as mídias para vocês que vocês acompanham no dia a dia. Também a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que faz com que a sua equipe seja monitorada 100% para ver se a produtividade realmente é eficaz. Não somente isso, aquele follow-up junto ao cliente. Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos corporativos, congressos, feiras, a produção de um time realmente que é uma seleção. Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca. Você não pode deixar a sua ideia de lado, porque alguém pode vir, e começar a usufruir disso e você não registrou. Você tem que registrar lá no INPI. Unielas Marcas e Patentes tem um time também fantástico, só de mulheres. Toye Treinamentos, treinando você para que você tenha alta performance. Palestras motivacionais através do método Agir para Vencer. Toye Treinamentos lá no Instagram. E a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, que é a nossa patrocinadora master. Você quer falar bem, como a doutora Edna Marques, você quer ter uma desenvoltura na comunicação, Voice Training também tem um trabalho in company para a sua equipe. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, a nossa patrocinadora master. Edna, vamos lá, falamos do regime comunhão parcial de bens, mas tem outros, tem o universal, tem o separação total. Mas antes de entrarmos nestes regimes, você como advogada, como que você orienta alguém para ter essa conversa com o seu par? Olha, Que é uma conversa difícil essa. é uma conversa difícil, mas é o que eu sempre digo. É melhor você ter isso ajustado antes de celebrar o teu matrimônio, ou de você se alongar numa união estável, do que você, na hora que acontecer alguma coisa, seja um divórcio, né? Uma dissolução de união estável, ou até um falecimento, as pessoas que estão envolvidas não querer compartilhar o patrimônio que foi adquirido naquela constância. Por isso que é muito importante se falar sobre questões patrimoniais antes do início da relação. Porque aí você, ao término daquela relação, as regras serão a do regime. O regime é o que define como vai ser a partilha de bens ou a meação do casal no término da relação. Então, é esse cenário que eu levo para as pessoas. Eu vejo que é muito constrangedor. As pessoas não falam sobre a parte financeira no início dos seus relacionamentos.
E o que eu vejo é que muitas pessoas dizem, mas aí eu vou levar essa conversa e ela vai achar que eu estou só preocupado com a parte patrimonial. Eu falei, então, só que se o teu casamento acabar e ela vai, a pessoa, né, não é ela, a pessoa ter direito a 50% do que foi adquirido na constância daquele matrimônio e o outro achar que ela não tem, você não tem o que fazer, porque é o regime que define. Então, o importante é a conversa anterior mesmo, para chegar ao melhor regime para a intenção dos dois. Não, e é muito complexo ter essa conversa. E olha que eu lido com relacionamentos de pessoas diariamente. E esse conflito de relacionamentos, principalmente quando envolve a questão financeira, as pessoas têm que entender que muitas vezes tem que colocar na mesa. Porque quando você tem a intenção de até olhar para a pessoa de casa, você se relacionar com alguém, você precisa fazer um plano de vida, um plano de viagens, a constituição da família como um todo. E esse regime, ele vai ter, sim, totalmente, assim, grande importância para influenciar nas decisões. E como que você vai abrir essa conversa com alguém que está ali vivendo aquela paixão? Paixão e razão se conflitam, Edna. Exatamente. Só que, por exemplo, nós temos situações que a escolha do regime, inclusive, ela serve para proteger o patrimônio do casal. Tá, Porque você, por exemplo, um empresário, a depender do seu regime, o regime da comunhão parcial, tudo bem que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, mas se ficar caracterizado que houve uma confusão patrimonial, um abuso do uso da pessoa jurídica, você pode desconstituir a personalidade da pessoa jurídica e atacar os bens das pessoas físicas, que tá. compõem aquele quadro societário Da empresa. da empresa. Então, quando você escolhe um regime que não é o da comunhão parcial de bens, como o da separação total, da convencional, que as partes elegem, você protege isso. Sim. Você protege, porque eu posso desconsiderar a personalidade jurídica, mas os bens que tiver no nome daquela pessoa que não compõe o quadro da empresa, né? O marido ou a mulher que não compõe, eu não posso atacar. Eu só vou atacar o sócio ou a sócia que compõe aquele quadro societário, mas o seu marido ou a sua esposa, eu não ataco os bens que estão no nome dela, porque o regime separa isso. Então, só para entender e explicar para os amigos que estão nos acompanhando, por exemplo, eu sou casado, obviamente eu tenho 3 sócios que também são casados. Por coincidência, todos os 4 casais são comunhão parcial de bens. Pode gerar um aumento da sociedade se houver uma destituição do relacionamento, onde metade da minha sociedade dos outros 3, a minha ex-esposa passa a fazer parte daquele quadro societário da empresa pelo direito dela, por ser um dos meus bens, é isso? Não. Não. Nesse caso, o que aconteceria? Se o contrato social da empresa prever que a esposa ou o marido, num divórcio, pode ingressar no quadro societário, você seria sócio, ela entraria no quadro como sócia. Tá. Porque quando você tem uma sociedade empresarial de pessoas, você tem que ter affect pessoas, né? Você tem que ter afeição pelas pessoas daquele quadro. Tá. Então, eu sou sócia, do nada, o Sidney se separa da sua esposa e a esposa do Sidney passa a ser sócia da empresa. Não é assim que funciona. Tá. Tem que ter essa previsão expressa no contrato social. E eu acredito que muitos empresários não têm isso no contrato, Edna. Eu nunca vi num contrato, eu já tive 2 sociedades, passar bem os 2 sócios. Agradeço vocês não estarem mais na minha vida, é isso aí. Ainda bem que então eles estariam enchendo o saco aqui, entendeu? Eu gosto disso, sócio é bom, é casa deles, é legal pra caramba. Mas não tinha isso.
Não tinha esta cláusula nos dois contratos. E é interessante o que você está falando. Atenção, empresários. Olha só, Isso. se você tem uma sociedade com sócio, veja uma cláusula que pode sim intervir. Mas mesmo se essa pessoa não tiver afeição ao Não, conhecimento, ela então, pode entrar, né? ela não entra no quadro. Para Tá, ela entrar no quadro, ela tem que ter essa previsão expressa no contrato tá, social. No caso do divórcio, na ausência dessa previsão, o que vai acontecer? Aquele que está se divorciando e não é sócio da empresa, então vamos dizer, o Sidney é o sócio, a esposa do Sidney não é, mas estão num processo de divórcio. A esposa do Sidney vai passar a ser uma subsócia do Sidney, tá. não da sociedade. Ah, que legal. É do Sidney. Então, ela pode ter direito aos seus dividendos, aos lucros da sua parte. Que coisa, né? Você passa a ter aquela pessoa, se a sua empresa for centenária, por anos, né? Na sua vida. É por isso que a definição e a escolha do regime, principalmente para as pessoas que têm, que são empresários ou que têm intenção de empreender, é fundamental. Então, é interessante. Por que é o tema direito de família e sucessões? Porque, amigos, isso tudo envolve o business. E focado no empresarial, No né? empresarial, porque vai mexer na sua empresa, vai impactar até mesmo no seu bem-estar. Eu nem vou entrar na questão psicológica, tá? Não, então, só na Na questão parte do negócio, porque isso patrimonial. patrimonial, porque vai abalar. E quando isso ocorre, muitas vezes o empresário não tem a capacidade de inovar, não tem a capacidade de entender e levar uma solução para o cliente. Então, essas decisões são fundamentais para que a pessoa possa ter ali a inteligência, totalmente a estratégia para que aquele conflito familiar não venha impedir com que o seu negócio seja próspero. E muitas vezes o direito que todos têm também tem a questão dos deveres. E você tem muitos casos que acontecem isso, essa falta, essa ignorância na falta da informação, Edna? Então, o que eu vejo é que a 90% dos casos que eu atendo, as pessoas são casadas pelo regime da comunhão parcial de bens, Sim, até pelo desconhecimento da existência de outros regimes. Então, elas casam, elas prosperam, e no momento de um divórcio, eu vejo uma resistência em compartilhar o patrimônio que foi adquirido na constância tá. do casamento. E aí que entra essa questão, mas eu não sabia. Falei, então, só que o regime passa a vigorar na constância do matrimônio, você foi crescendo e agora na dissolução não tem como mudar. Você acredita que, obviamente, o direito ele está ganhando corpo? Eu acho que com as mídias sociais, vocês advogados, ainda mais você que pertence a uma das cadeiras importantes, numa das grandes subseções, que é a OAB Tatuapé, você é presidente da Comissão de Famílias e Sucessões. Você acredita que a mídia, as redes sociais conseguem facilitar esse entendimento ou ainda está muito restrito, Edna? Sidney, eu acho que vem ganhando bastante força. Tá, Cada vez mais você vê profissionais trazendo essa temática à tona, mas ainda é bem desconhecida. A tá, gente realmente precisaria fazer um trabalho mais forte em cima dessas questões patrimoniais. Porque aí eu vejo muito que as pessoas se pegam na questão emocional. sim. Então não querem falar da questão patrimonial. Mas ela é de extrema importância, inclusive para proteger o patrimônio que você cria durante o casamento. Tá. E não só pensando numa possível dissolução e não compartilhar, é de proteção mesmo para a família. Tá. E visando tudo, porque hoje a gente tem regime mistos. Então você pode fazer uma composição na hora de elaborar o seu pacto Como que antinupcial. funciona isso? Você poderia fazer um regime que qualquer empresa que for constituída na constância do matrimônio, o regime que vai vigorar para aquela sociedade de casamento é o da separação total de bens. E para bens materiais, móveis, imóveis,
com exceção da sociedade empresarial que for constituída, o regime seria o regime da comunhão parcial. Você pode compor. E pode fazer essa alteração pós-casamento? Pode. Pode. Pode, só que até hoje ainda, a alteração de regime de bens, ela tem que preencher alguns requisitos, inclusive para saber se você não está querendo lesar terceiros, né? Então, quando você vai fazer o pedido, ele tem que ser judicial e você tem que demonstrar que tanto você quanto o teu cônjuge não tem dívidas, Tá. porque senão você pode estar tentando lesionar, né, terceiros. Então, ainda tem essas questões mais burocráticas, só pode ser feita no judiciário. Mas é de extrema importância essa análise. Se vai para o judiciário, leva de anos, então, né? Não necessariamente. Se você. A empresa do cara até Não, faliu. Tanta demora que o judiciário ali com tantos processos. não Não necessariamente. dá para ir diretamente no cartório, não, resolver Não, isso. ainda é uma das questões que não foram desburocratizadas ainda. Aí traz um tema que é, uma vez conversando com você, batendo aquele papo assim informal, ou muitas vezes nas palestras que você participa, ô Edna, a questão que as duas partes é interessante terem advogados distintos. Porque o que acontece, não, vamos fazer um acordo, mudar o nosso regime aqui de bens e ao mesmo tempo a pessoa utiliza o mesmo advogado contratado por uma das partes. Existe essa questão de um tendenciar para o lado do outro ou existe uma ética, vamos dizer assim? Olha, Sidney, se o casal está bem intencionado, se a questão da alteração do regime de bens durante a vigência do matrimônio não é para lesar nenhum dos dois, eu não vejo problema nenhum de se utilizar o mesmo advogado. Tá. Agora, o problema é se daqueles dois estão mal intencionado e quer prejudicar o outro, né? Aí caberia ao profissional que está atendendo aquele casal ter essa sutileza de perceber e não querer fazer esse trabalho. Tá. Não, é muito preocupante. Eu digo isso porque, amigos de casa, é interessante você reforçar até mesmo esse vínculo, porque você que é pai, você que tem um conhecimento, obviamente você vai adquirir um bem, o seu filho tem que ter isso para levar para a continuidade da família, as histórias, vão vir pessoas de outras famílias, nós não sabemos com quem os nossos filhos vão se relacionar, sabe? E eu sempre pedi para os meus filhos se relacionarem com pessoas boas, mas você não sabe quem é bom ou ruim até a pessoa provar ao longo da convivência, isso é normal. Vamos lá, rapidamente passando aqui, que eu quero entrar um pouquinho na questão sucessória, e você também trabalha muito com o direito empresarial. Regime separação total de bens. A pessoa, a partir do momento que assinou, tudo que for adquirido para cada um é de cada um, é isso? Exatamente, desde que esteja no nome de cada um. Tá. Você pode ter bens adquiridos no nome dos dois, mas ali você já está definindo que aquele bem é de... Se você quiser, você pode, inclusive, colocar porcentagem. Mas se você não colocar porcentagem, vai partir do princípio que 50 é 50 de cada um. Tá. Agora, se você tem um bem que está só no seu nome, ele é seu. Tá bom. Aí isso é certo. Agora, se você quer comprar, casado no regime da separação total de bens, e você compra com a tua esposa, e consta o nome dos dois, por exemplo, no imóvel, o bem é dos dois. Ah, que maravilha. O outro é universal. Universal. O que é o universal? Universal, tudo que tem para trás, né, antes do casamento, da constituição da união estável, e tudo que entrar durante o casamento se comunica. Ah, então a pessoa herda o que veio antes também? Ela herda... Passa a ter direito, quer passa a dizer. ter direito, Desculpa né? o termo, né? Que eu Passa a ter direito... não sou do direito ainda, gente. A pessoa tem direito a tudo que já existia. Desde que não tenha, por exemplo, um bem que recebeu com uma cláusula de incomunicabilidade. Tá. Porque você tem essas situações. Você pode ter um bem que você recebeu, por exemplo, de uma tia, e quando ela constituiu aquela escritura, ela colocou que aquele bem seria incomunicável. Tá bom. Então você tem... mas também são situações bem Mas restritas. tem muitos desses casos da pessoa fazer o universal?
Sidney, é Porque bem praticamente, raro. porque você está abrindo, Você tá abrindo dando tudo. sua vida para a pessoa ali. Tudo que você constitui, imagine eu com 48 anos, não, você vai pegar tudo. Então, mas aí É muita entra, coragem, né, ou mas não? aí entra essa questão emocional que você falou, a pessoa apaixonada. Eu já tentei anular um casamento que a pessoa casou nesse regime. Conseguiu ou não? Não consegui porque durante o trâmite da ação, o ex-casal fizeram um acordo. O Julian que tá aqui, né, na operação, ele já casou 7 vezes, já é tudo por Universal. Tudo Universal. O menino tem 22 anos. Então ele tá sempre começando. Não, tá sempre começando, mas ele sempre nunca tem nada. É muito legal. Eu acho um advogado pra esse menino Ele aqui tá da frente. sempre começando. Caramba, meu, esse daí, gente, se atenta no Universal. Deixa eu falar aqui rapidamente da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Advogado, você precisa se comunicar bem. Veja a doutora Edna Marques aqui, mas na verdade o advogado precisa de oratória bem estruturada, porque são várias situações, várias leis, uma estrutura mental para que você consiga fazer com que a pessoa entenda tudo isso. E você precisa ter didática. Aí na Voice Training nós ensinamos o método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. É uma forma fácil de você assimilar todo o conceito e transmitir para as pessoas. Ah, você quer levar conceitos técnicos, quer ser um palestrante, quer ser um treinador? QR Code na tela para você escanear, para você agendar a sua sessão experimental e conversar com os especialistas da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, para que você possa entender seu nível para você faturar muito como palestrante e como treinador. Tem até um plano para você até produzir o seu evento. Então, venha para a Voice Training para falar com facilidade e realmente multiplicar conhecimentos. Uma nova forma de se comunicar é a Voice Training. Edna, trazendo um pouquinho aqui, nossa família é amplo, né? Se você for ver bem, a sociedade não sabe metade de tudo isso daí. Interessante esse podcast. Vamos falar de prejuízos, né, que um empresário pode ter sobre isso. Muitas vezes pode gerar uma dissolução da sociedade. Você já viu várias vezes que uma separação prejudicou o relacionamento entre os sócios e com isso empresas quebraram ou não? Você sabe quando isso ocorre, Sidney? Quando na constituição da sociedade ou nas alterações sociais que ocorrem durante aquele casamento, não há previsão da situação de divórcio de um sócio. Isso é muito comum nos contratos sociais das empresas. Tá. Você tem previsão para sucessão, mas você não tem previsão em casos de divórcio. Tá bom. Então, o que acontece? Chega o momento da partilha. A sua esposa, ela não é sócia da sociedade, ela é subsócia do Sidney. Só que o Sidney tem que pagar 50% do valor econômico das cotas dele para a esposa dele. Só que não tem previsão no seu contrato social de como você vai pagar aquilo. Tá. Então, o que acontece? O Código Civil manda pagar em 90 dias. Ou bloqueia os bens da pessoa. Não, você tem que pagar em 90 dias. E se a pessoa não paga? Se a pessoa não paga, a sociedade tem que pagar metade daquelas cotas em 90 dias. Por isso a importância de quando você constituir uma sociedade ou fazer alterações contratuais, você ter a constituição, a elaboração do teu contrato social não feita exclusivamente pelo contador. Você ter o cuidado de consultar um advogado da área do empresarial e da área, às vezes, inclusive, de família, para você estipular como será pago as cotas, o valor econômico das cotas do cônjuge do sócio, numa futura partilha, porque senão você quebra a empresa. Você imagina? Primeiro, o balanço tem que estar muito bem organizado para isso. Isso faz Se parte. é um empresário desorganizado, até para essa partilha, se a empresa estiver desorganizada na questão estrutural de finanças, planejamento, como um todo, e há uma dissolução familiar
esse prejuízo é gigantesco. Você quebra a empresa em momentos. E até a pessoa que tem que receber em 90 dias, ela nem vai receber nada, porque de repente a Então, empresa está falida já. na verdade, aí, nesses casos de falência, seriam outros procedimentos, Tá, né? Mas o problema é que você tem, às vezes, você tem uma sociedade solvente, só que ela não tem ativos livres ali, tá imobilizado. tá. Você tem imóveis, né? E cadê o dinheiro para pagar a pessoa? E Por a, isso a necessidade de ter a previsão. Porque no contrato, quando você prevê, você pode colocar que será pago em 12 vezes, a partir da, do momento que se achar o valor quantia daquela estipulada quantia, né? judicialmente. Não estipulada judicialmente, porque as cotas você tem um valor nominal, que é aquele que consta no contrato, mas ela tem um valor real dela, Sim. que aí tem que fazer a apuração através do balanço, todo o ativo, né, e passivo daquela empresa. Chegado neste momento, achei o valor. Se você não tem a previsão de como pagar, você tem 90 dias para pagar. E é aí que você quebra a empresa, porque a empresa tem que pagar. Trazendo aqui, né, doutora Edna Marques, estamos entrevistando você aqui no nosso Business in Connections, a importância do advogado conhecer outras áreas. O que você está falando aí, ele precisa entender, não é só fazer divórcio, Não, não pode. você tem que conhecer de todas as áreas. As áreas Não, interligadas. e complica mais ainda se a pessoa estiver num processo de aposentadoria. São Que aí vários. entra o previdenciário, entra o empresarial, o cível, muitas vezes. Você tem muitas questões interligadas com o O direito de trabalhista, se a família. empresa tem contratos trabalhistas que estão sendo julgados. Então, tudo isso vai entrar nessa fase de avaliação do valor das cotas daquele sócio que está se Tá. divorciando ou daquele sócio que faleceu, né? Que são os momentos que você tem que pagar. Então, o advogado que trabalha nessa área, ele tem que ter esse olhar. E se eu não, por isso que a gente trabalha com muitas parcerias, porque se eu trabalho, por exemplo, eu trabalho sozinha. Se eu tivesse um escritório, eu poderia ter um advogado do empresarial, um advogado do tributário, um advogado do penal, porque às vezes também o direito de família faz uma comunicação ali com o criminal. Mas é por isso a importância das parcerias, porque eu ainda tenho um pouco de noção do empresarial, mas o tributário eu já não tenho. Então, eu já trabalho Porque com. envolve várias áreas. Exato. O advogado ele passa a ser um economista, ele passa a ser um tributarista, ele passa a ser um contador, ele tudo bem, aí ele passa a ser um investigador também, um criminal. Mas é essa importância de você ter Sim, noção do que a área que você trabalha engloba para você fazer as parcerias, né? Os networks. E porque é muita responsabilidade, né? Você lida com, além de você lidar com a parte emocional das famílias, você lida com a parte patrimonial. você faz parte lá da OAB Subseção Tatuapé. Assumiu agora, né? Agradeço muito o doutor Tiago Massicano, presidente da subseção, que é uma pessoa maravilhosa, um amigo já de alguns anos, já está no segundo mandato, e você assumiu essa cadeira agora. E é praticamente uma responsabilidade. Como que é assumir uma cadeira de presidente de comissão dentro de uma ordem dos advogados do Brasil, Edna? Primeiro eu quero agradecer o olhar do Tiago e de me reconhecer, né? Sim. Porque eu estava na OAB há 3 anos, fazia parte da comissão de família e foi sugerido meu nome e ele avaliou e me fez o convite, eu aceitei. É uma responsabilidade muito grande, porque eu recebo, a gente está na comissão já no número de 30 advogados, tem advogados que estão iniciando a carreira, então tem que ter muita responsabilidade a forma de passar essas questões de Tá. família, porque as famílias são diferentes, os problemas podem até ser parecidos, mas elas são diferentes. E o advogado que trabalha nessa área, ele tem que ter a sensibilidade, porque você não lida só com pessoas adultas, você lida com crianças.
Então tem que ter muita responsabilidade. Não, e é muito importante. Mas você vê a advocacia preparada para ver essa sociedade tão moderna, essa sociedade onde tudo as pessoas querem, tudo as pessoas pensam que têm direito? Olha, Sidney, dentro da OAB agora com mais frequência, eu vejo muitas pessoas interessadas e eu vejo o jovem advogado vindo buscar informação Tá, na casa. sim. E eu queria ter tido isso no início da minha carreira, porque eu comecei a frequentar a OAB há 5 anos. E eu vejo que lá é o ambiente, é um dos ambientes, né, para você se alimentar da informação, do acolhimento e das pessoas que sabem a dor do advogado, porque somos todos colegas ali dentro. Então, assim, eu vejo que eles estão mais interessados e eu vejo, da mesma forma que tem muitos profissionais despreparados, ainda tem muitos, eu vejo o jovem vindo atrás da informação. Não, e é o que eu sempre deixo bem aberto aqui para as pessoas. O direito ele é amplo, né? Então por isso que eu trago aqui sempre no Business and Connections as pessoas dessas áreas e principalmente dessa especialidade, porque o direito é uma base para você tomar uma decisão para o seu negócio, a sua empresa, e muitas vezes isso vem de encontro com a sua necessidade. E muitas vezes não adianta você fazer aquele planejamento e você não entender como o seu setor de atuação está atuando, quais são os critérios trabalhistas, quais são os deveres tanto do colaborador quanto da empresa, e o advogado tem essa facilidade. E hoje você vive isso intensamente, e você vive outras comissões ali ouvindo. E como que Sim. é essas integrações, Edna? Então, isso é a importância do consultivo. É Tá, você, a pessoa ter um olhar antes da contratação, antes de firmar. Porque quando você trabalha com consultivo, aí voltando lá para o casamento, né? Se você consulta um advogado familiarista antes de contratar o teu casamento, que o casamento não deixa de ser um contrato, você vai ter as informações pertinentes para fazer as melhores escolhas. tá. E isso é para todos os ramos, né? Você vai contratar um serviço, dependendo da magnitude daquele serviço, se você buscar um advogado do setor do que você está contratando, para você ter maiores informações e firmar contratos te resguardando. Tá. Porque ninguém quer usar o direito no momento que as coisas dão errada, que aí você vai partir para o judiciário mesmo. Então, a forma de você tentar evitar ou amenizar as consequências quando aquilo sair fora da normalidade é buscando um advogado antes de firmar qualquer negócio. Doutora Edna Marques, nosso tempo urge aqui, já estamos quase no final. Deixa eu falar só dos nossos apoiadores. Fala aqui que a nossa agência Soldigi, da Bárbara Fiuza, CEO fantástica, que cuida das marcas do grupo do Sidney Botelho. Obrigado mesmo à agência Soldigi. Tudo que vocês veem nas redes sociais são feitas pela agência Soldigi. Também a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que controla totalmente a produtividade do seu time. Sabe aquela proposta que você enviou e o seu vendedor ou consultor ainda não fez o follow-up, aquela cobrança, tá aí, você pode monitorar, com isso gera produtividade, mas o CRM ele tem muitas outras funcionalidades e você pode sim contar com a Doco para outras especialidades sistêmicas. Também tem a Toye Produções e Eventos, uma empresa que produz os eventos que você realmente precisa para alavancar o seu negócio. Sabe aqueles estandes em feiras, congressos? A Toye Produções e Eventos tem o time exato para você, então leve a Toye para produzir os eventos dos seus sonhos. Une elas marcas e patentes, registrando a sua marca, a sua ideia, não deixando de lado. Somente mulheres na Unielas, isso mesmo, a Unielas da nossa Luísa Caldas. E a Toye Treinamentos, método Agir para Vencer, levando atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para a sua empresa ter resultados.
Toye Treinamentos quer uma palestra motivacional através desse método que está mudando a cabeça dos profissionais no mercado como um todo, Toye Treinamentos. E eu fecho com a Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, que é a nossa patrocinadora oficial, master aqui do nosso Business in Connections. Você quer falar bem? Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. Edna, muito obrigado pela sua presença. Realmente você fortaleceu. Eu acho que conseguimos, assim, desvendar o mistério dos regimes e também do direito de família, né? Eu acho que ampliando um pouquinho mais esse conhecimento. Sidney, eu que agradeço o convite, espero ter atendido as expectativas e espero poder voltar aqui com mais assuntos. A gente está aí com a reforma do Código Civil para ser votada. Então, a gente vai ter muita mudança aí no mundo do direito. Antes de fechar, eu sei que com as novas famílias criaram muitos gêneros. Como que é administrar isso para o advogado? Então, assim, eu particularmente ainda não me deparei com nenhuma situação no meu escritório com outros gêneros. Mas o advogado, ele tem que se adequar, né? Se adequar, porque a sociedade, ela modifica, né? Você vê, antes de 77 não se falava em divórcio. Então, a sociedade está em constante mudança. Disquite, né? E assim, e o advogado, ele precisa se atualizar, por isso a importância dos congressos, de você frequentar a casa do advogado, né? A OAB, você está inscrito em algum instituto, que nem eu estou no Instituto, no IBDFAN, né? Então, essa é a importância do advogado. O IBDFAN, da minha amiga doutora Tânia Bragança Secato, já deu a entrevista, acho que no episódio 6 aqui, tá? Do IBDFAN, maravilhosa. Aliás, é a minha advogada também, a doutora Edna é minha advogada, todo mundo. Cara, eu tenho tanto advogado, você vai mexer comigo, eu só tenho fera. Obrigado, Edna, sem dúvida nenhuma, você foi sensacional. Eu sei que nós ficaríamos aqui horas e horas falando do direito de família, e ela é tão mansinha, né, gente? Imagine só fazer o divórcio com ela, mas ela tira tudo de você. Bem, gente, vamos fechando o nosso Business in Connections de hoje. Eu, Sidney Botelho, agradeço muito a sua presença aqui no meu canal, Sidney Botelho, na playlist Business in Connections. Peço para você se inscrever, tem muitos vídeos. Compartilhe aí para a galerinha que você conhece, tá? Ajuda muito a nossa multiplicação de todos os profissionais que aqui vêm participar do Business in Connections. Também no canal Podcast Business in Connections, no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG, que também é transmitido pelo LinkedIn, temos o Spotify, então você não fica sem informação. Todo esse conteúdo é para você. Diariamente nós desenhamos totalmente uma forma nova de trazer especialistas focados ao negócio, às conexões como um todo. E o nosso objetivo não é só ficar ali na estratégia comercial, é entrar em áreas que muitas vezes as pessoas não entendem que são fundamentais para você crescer o seu negócio, porque muitas vezes eu vejo empresas sendo fechadas por má administração. Mas será que a má administração não veio porque você não conhece um ou outro critério judicial ou qualquer regra tributária ou qualquer outra regra que nós temos aí no nosso Brasilzão? Então é isso, espero que você realmente tenha curtido a doutora Edna Marques, advogada especialista no direito de família e sucessões, também presidente da Comissão de Famílias e Sucessões da OAB Tatuapé. Vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, volto com o próximo episódio, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até a próxima.